E aí galera, Gentuber aqui, olha só, até me confundi. Você aí caiu de paraquedas nesse canal. Esse canal ele começou, na verdade, como uma tentativa de popularizar o Gentoo no YouTube através de vídeos explicando algumas das suas particularidades, né? Eu senti que dava para fazer um pouquinho mais, assim. E também eu tenho uma série de sentimentos com relação ao Gentoo, que eu posso até discutir aqui com vocês, certo? Mas o que é inegável é a fidelidade de alguns de vocês que estão aqui desde o primeiro vídeo e estão me cobrando, com razão, por mais conteúdo de Gentoo. Eu tenho para mim que todo o conteúdo de Gentoo interessante que eu poderia compartilhar com vocês, não, sempre tem mais coisas, mas o que eu achava de mais interessante, o que na minha visão embasa todos vocês, para conseguir que vocês consigam instalar um Gentoo e se tornar um usuário de Gentoo, eu acho que todo esse conhecimento eu passei nos vídeos passados. Obviamente, agora com um setup um pouquinho melhor, com um audiovisual um pouco melhor, com um microfone melhor, o resultado talvez seja um pouco melhor. Por isso que eu julguei que seria uma boa ideia refazer aqueles vídeos com uma nova qualidade. Obviamente, não serão os mesmos vídeos, certo? Então é bem possível que muita coisa que eu falei lá eu não fale aqui. É muito possível que eu me contradiga diversas vezes ao longo dessa série. E um trabalho não anula o outro, certo? Essa versão não anula a versão anterior. A versão anterior, muito provavelmente, vai ter mais coisas, vai ter mais conversa, mais bate-papo, vai ter umas reflexões mais profundas, talvez, pelo simples fato de que naquela época eu realmente estava fazendo um dump da minha memória, sabe? Eu estava jogando tudo no vídeo. E aqui eu vou ter um pouquinho mais de filtro, vou tentar ser um pouquinho mais objetivo nos vídeos também. Então, assim, você tá ligado que aqui a gente vai falar do Gentoo ao longo de alguns vídeos, certo? Então já se inscreve no canal para não perder a nossa novelinha. É uma nova novelinha que estamos começando aqui. É a segunda temporada, ou terceira, dependendo desde quando você me conhece. Terceira temporada de Gentoo aqui no canal, na internet, feito por mim. Lembrando que eu comecei no Vimeo em 2009, 2010, sei lá, 8, não sei. E já deixa um like aí para fortalecer a causa. Se quiser, manda um salve aí nos comentários aí para aumentar o engajamento. Gente, é muito importante que esses vídeos de Gentoo sejam compartilhados por vocês. Eu vou tentar fazer uma qualidade mais ou menos bacana para que você compartilhe com seus amiguinhos. Não tem como esses vídeos, principalmente esse primeiro, tá? Não tem como esse vídeo ser curto, certo? O Gentoo não é uma distribuição para quem tem pressa. O Gentoo é uma distribuição para quem sabe o que quer, beleza? Se você quer um videozinho curtinho, esquece, não é. O Gentoo não é a distribuição para você para começar. E esse canal também não, porque não tem como eu fazer um vídeo de instalação do Gentoo curto e que seja bem feito e que eu mostre passo a passo o que eu estou fazendo. Eu posso fazer uma versão toda picotada, toda cortada, mas eu tenho certeza absoluta que muita gente fica pelo caminho mais do que se eu mostrar passo a passo o que eu vou estar fazendo aqui. Então, vamos lá, papo reto. Primeira coisa aqui é papo reto. Por que Gentoo? E se Gentoo serve ou não serve para você, certo? O Gentoo ele tem a fama, e não fui eu que dei essa fama, muito menos usuários fanáticos por Gentoo que deram essa fama pro Gentoo, que é a fama de ser a distribuição onde o distro hopping morre, beleza? Normalmente o apelido do Gentoo é sepultura de distro hopper. Por quê? Muita gente, existem inúmeros relatos, pode procurar na internet pelos termos parei de pular de distro depois de conhecer o Gentoo, porque ela é a distribuição, é uma meta, a gente tem que deixar muito claro isso, tá? O Gentoo não é uma distribuição Linux, ele é meio que uma meta distribuição, porque a distribuição quem faz é o usuário. Se o usuário sabe o que está fazendo, se ele sabe onde ele quer chegar, não existe distribuição melhor que o Gentoo, tá? Aqui eu tô sendo sério, não tô sendo fanista não. Se o usuário sabe o que está fazendo e ele sabe o que ele quer do Linux, ele não troca mais de distro. É muito difícil ele se arrepender e colocar uma outra distro, tá? Por quê? Por causa de como o Gentoo funciona, certo? O Gentoo é uma distribuição que, primeiro, você compila boa parte para você tem a opção de compilar a totalidade dos softwares da distro, certo? Na hora de compilar, você coloca a flag de compilador que você quiser colocar. Você cria, enquanto em outras distros você tem que respeitar e seguir uma árvore de dependências, no Gentoo, na maior parte das vezes, quem decide quais dependências vai ter o seu sistema é você. Se você quiser montar um sistema sem suporte a PNG, fique à vontade. É bem provável que você consiga, e bem longe nessa trajetória. Você quer montar um sistema sem X11 só com Wayland? Dá para fazer. Muitos programas vão funcionar, mas que você vai subir uma distro, você vai, entende? Você tem, até pouco tempo atrás, você tinha a opção de trocar o OpenSSL pelo LibreSSL, né? Essa opção não existe mais, porque uma série de motivos que eu posso falar disso no outro vídeo. Mas você tem essa opção, você pode trocar uma implementação de uma biblioteca por outra implementação da biblioteca. Você escolhe, você quer OpenRC ou você quer se estender? Você escolhe qual versão do kernel você quer usar.
você escolhe. Você quer um kernel com patches do tipo Zen? Você quer usar um com patches tipo Licorix? Você quer usar um com patches do Concolivas? Você escolhe. O Gentoo, ele não toma decisões por você. Ele não toma. Ele te indica alguns caminhos. Ele é minimamente amigável. Ele vai te indicar aí alguns caminhos, ó. Segue por aqui, segue por ali, né? A maioria dos usuários seguem essa trilha e chegam até o final, que é um ponto importante, é um ponto de virada, né? Quem reparou no vídeo número 200, eu fiz uma introdução que é justamente que ela ilustra a caminhada de muito usuário de Gentoo. Aquele vídeo lá é autorreferenciado. Eu tava falando de mim mesmo ali. Porque no começo você tá usando uma outra distro mais amigável, e de repente você instala o Gentoo, você se ferra, quebra tudo, e aí você se mata de estudar e você consegue. Esse é o Gentoo. É uma distribuição que ela te desafia, é uma distribuição que ela tira você da zona de conforto, né? Eu indico, inclusive, vai instalar Gentoo, vai com força. Não fica com titubeando. Não é uma distribuição para quem tem ali cheio de dedos para lidar com a distribuição. Não. Se joga, meu amigo. Se joga. Entendeu? Você tem que dominar algumas competências, você tem que entender algumas coisas de como funcionam as builds de software no Linux, você tem que saber alguma coisinha ou outra sobre como compiladores funcionam. Você vai gastar muito menos tempo se você entender os erros do compilador, tá? Essas são competências que geralmente as pessoas aprendem na faculdade, mas hoje em dia o perfil das faculdades, principalmente aqui no Brasil, são faculdades voltadas para imprimir diploma, elas não ensinam mais essa parte de computação, elas não perdem mais tempo ensinando essa parte de compiladores, elas acham que tudo isso fica a cargo do mercado, o mercado tem que explicar isso para as pessoas, e no final das contas o mercado também não mostra, então no final das contas as pessoas saem da faculdade formado com diploma e não sabem como um compilador funciona, não sabe que compiladores têm flag, não entende que aquelas flags alteram a forma como o compilador monta os binários e como esses binários vão usar as instruções do processador, né? Inclusive, essas flags, elas são decisões de como o seu binário vai usar essas instruções. Ele vai usar as instruções padrão? Ele vai usar instruções mais específicas, né? Às vezes, instruções mais específicas têm drawbacks. Às vezes, elas não funcionam muito bem com alguns binários. Às vezes, nem compila. Entende? Muitas vezes erro de compilação é um problema de flag na hora que você vai compilar, porque aquela flag no compilador não funciona muito bem. Para piorar, você tem vários tipos de compiladores diferentes, entendeu? Então o Gentoo ele não é uma distribuição Linux para iniciantes. Ela pode ser, só que você vai ser passageiro na jornada. Você não vai ser líder. Você não vai estar direcionando a sua jornada. Você vai estar sendo levado, certo? O Gentoo vai te levar. E ele vai te levar, em algum momento você vai cair, né? E aí que você tem que tomar vergonha na sua cara, ler as documentações, estudar pra caramba e entender o que você está fazendo e mandar brasa, certo? Tem vantagem usar Gentoo? Se você não entendeu nada do que eu falei até agora, não tem, né? Se você prestou atenção no que eu falei, você já entendeu, eu não preciso responder de novo. Mas não tem. Tudo depende muito de como você vai montar o sistema, qual é o seu perfil de usuário. Se você é um usuário full aggressive de performance, talvez o Gentoo te ajude a melhorar essa performance das coisas. Eu falo por mim mesmo. Eu não costumo acertar muito bem compilações de algumas coisas multimídia. Então, no geral, quando eu compilo um editor de vídeo, um programa, um FFmpeg, um KDE Live, geralmente as minhas compilações não saem tão boas quanto de outras distribuições binárias, por exemplo. Porque é uma coisa que eu não domino completamente. Então, a compilação do FFmpeg ela é muito complexa, para não dizer que é a mais complexa de todas, isso na minha opinião, tá? Ela não é complexa que você tem que ficar configurando coisas, não é, mas ela tem existem combinações de flags e patches que você tem que prestar atenção para não perder totalmente, para você não perder performance, né? Então aqui em casa, por exemplo, eu uso uma placa de vídeo AMD. Eu tenho que prestar atenção na hora que eu vou compilar o meu FFmpeg, quais flags eu posso usar para fazer o FFmpeg funcionar direitinho com a minha GPU, né? Com driver proprietário, a abordagem é uma, com driver livre, a abordagem é outra. Tudo depende, então por isso tem que ler a documentação, tem que se informar, tem que ir no fórum, tem que cavucar, tem que pesquisar. Esse é o Gentoo. O Gentoo é uma distribuição que ela dá muito mais trabalho do que qualquer outra distribuição. Eu não vou falar de Linux from scratch aqui, correto? Mas assim, de distribuições que você pode botar em produção e ela é feita para ser colocada em produção e não é uma distribuição feita para fins educacionais, eu considero o Linux from scratch, apesar que eu sei que muita distribuição que tem por aí surgiu do Linux from scratch, mas eu considero o Linux from scratch uma distribuição educacional. O foco dela não é uma distribuição de produção. Você nunca vai entrar num fórum e vai falar, eu fiz aqui um binário para o Linux from scratch. Isso não existe, certo? Da mesma forma que, eu fiz aqui um pacote binário para o Gentoo. Isso também não existe, porque cada jornada é uma jornada, cada distribuição é uma distribuição, etc, etc, etc. Beleza? Tem vantagens do Gentoo em cima de outras distribuições? Depende. Isso aí quem vai dizer é você. Não sou eu. Eu não tenho que falar isso para você, certo? Para mim, no meu uso, no meu contexto, do jeito que eu trabalho, do jeito que funciona, é vantagem. Mas não o tempo todo. Então, por exemplo, já vou adiantando para vocês. Peguei o projeto. Eu não posso
nesse momento, eu não tenho garantias de que eu vou conseguir montar um sistema de Gentoo bom o suficiente, estável o suficiente, completo o suficiente para tocar esse projeto. Vou usar outra distro. Simples assim. Você não tem que perder seu emprego nem perder dinheiro por causa do Gentoo. Faz um dual boot. Não dói, não tem problema, não é errado você fazer um dual boot, certo? Você pode fazer um dual boot. Eu geralmente faço dual boot do Gentoo com o Fedora, né? Agora eu tô com o Ubuntu, tô gostando de usar o Ubuntu ali, tô fazendo dual boot com o Ubuntu, inclusive aqui, por mais que não pareça, é um Ubuntu, tá? Eu coloquei o papel de parede aqui, só pra já ir colocando a gente aí no tema, né? Até inclusive até no lugar errado, o quadradinho tá aqui, ó. Tá vendo? Tá até um logotipozinho, vou diminuir aqui, que a minha cara é o menos importante nesse vídeo. Eu já deixei até o logotipozinho ali, que é para entrar no clima, mas isso aqui é o Ubuntu, tá? Você pode fazer a instalação do Gentoo a partir do Ubuntu, você pode fazer a instalação do Gentoo a partir do Live CD, você faz do jeito que você quiser, entendeu? O problema é seu, não tô nem aí. Aqui eu vou fazer a partir do Ubuntu, eu vou fazer essa instalação numa partição B3FS que eu já tenho aqui, que é a mesma que eu usei nas instalações dos vídeos do Hackerman, né? Hackerman Ubuntu, Hackerman Fedora, é a mesma partição, então eu vou criar lá, já está criado na verdade, um subvolume de Gentoo, vou fazer a instalação ali, certo? E provavelmente vou colocar o Gentoo como síndico, né? Ah, mas como assim síndico? O que você está falando? Alguém tem que tomar conta do Groovy, que faz toda a resto da galera botar lá na listagem, certo? O Gentoo é que vai fazer esse papel, beleza? Vamos lá. Então, o Gentoo ele tem essa fama de ser uma distribuição rápida, porque pouco tempo depois que ela surgiu, alguém fez um patch para o GCC que deixava os binários 30, 40% mais rápido. Os binários gerados, né? 30, 40% mais rápido do que o GCC padrão, certo? Então, durante alguns anos, não foram nem meses, durante alguns anos, o Gentoo nadou sozinho na Semara aí, porque ele usava esse compilador como padrão, era o GCC 2.95, uma coisa assim, que com esses patches, né? Então, por padrão, o binário do Gentoo já era mais rápido. Você não precisa fazer nada, é só usar aquele compilador, qualquer coisa, com qualquer nível de otimização, já era muito mais agressivo no Gentoo. E as outras distribuições comiam poeira. De fato, nessa época, o Gentoo ele era a distribuição Linux mais popular entre a molecada. O Gentoo, naquela época, era o que o Arch Linux é hoje, né? Todo mundo falando de Arch Linux e tal, e todo mundo querendo, sabe, by the way, eu uso o Gentoo. Eles fizeram uma campanha de marketing muito agressiva, muito boa, criaram um logotipo, papel de parede, meme, tinha meme do Gentoo em 2002, tá? O Gentoo, se eu não me engano, ele surgiu em 99, mas tinha meme do Gentoo, para você ver o grau de popularidade dessa distribuição. E ela tinha uma característica bem interessante, que é o que o Arch Linux tem hoje. E-builds. Eu mesmo coloquei no Gentoo umas 3, 4 builds diferentes, porque eles aceitavam tudo. O Gentoo era como se fosse o AUR. Você criava uma conta usuário sem, mandava o seu script, alguém lá mais sênior revisava. Se não deu pau, eles botavam no sistema. Então o Gentoo era uma distribuição que ela evoluía muito rápido. Ela era rolling release, continua sendo, né? Mas ela era um rolling release, bleeding edge, normalmente. Então, assim, entrava a versão nova das coisas todo dia. A pegada do Gentoo era essa, por quê? Porque o eBuild, você não precisa compilar e testar. O eBuild você bota lá no sistema, quem quiser que baixa, que teste, se der erro, vai lá no negócio, reporta. E era assim que funcionava, então a distro evoluía muito rápido. O número de pacotes e builds do Gentoo cresceu muito rápido. Era absurdo como crescia a quantidade de coisas e todo mundo usava aquela coisa toda. O pessoal tinha a pachorra de incluir software proprietário, inclusive, nos e-builds, né? Se eu achar aqui, né? Eu postei nesses dias aí uma foto do desktop meu com Gentoo, se eu não me engano, de 2004, né? Onde eu estava usando o emulador de PlayStation, né? E, cara, ele tinha o emulador de PlayStation e no eBuild tinha lá a BIOS do PlayStation, que é uma pirataria, um ato de pirataria absurdo. Você tinha os jogos, versão demo, mas você tinha o jogo versão completa também. Então, tipo, existia uma empresa chamada Lock Games que ela fazia a conversão de jogos de Windows para Linux. Você baixava os binários lá do Lock, às vezes até mesmo o código-fonte, e você tinha um e-build que pegava o jogo completo para você rodar no Linux. Então, o Quake, se eu não me engano, era assim. Você dá Emerge Quake 3 Arena, tá ligado? E vinha o jogo funcionando inteiro, full ali, craqueado pra você funcionar. Então, esse tipo de coisa fez o Gentoo se desenvolver e crescer muito rápido em popularidade, mas infelizmente, ou felizmente, em algum momento, aquelas modificações que o pessoal do Gentoo fazia no GCC entraram em outras distribuições. Então, a diferença de desempenho entre o Gentoo e as outras distros diminuiu um pouco. O que não diminuiu foi o tempo de compilação das coisas do Gentoo. Quem entendeu a proposta da distro, usa a distro até hoje. Quem não entendeu a proposta, foi usar outra distro. Simples assim. Naquela época, a gente levava mais ou menos uma semana inteira para instalar um Gentoo. Num computador moderno hoje em dia, em 6 horas você tem o seu Gentoo bootando em modo gráfico. Não estou falando bootando em modo gráfico com Plasma ou com KDE ou com GNOME, tá? Você boota no modo gráfico com um Fluxbox, um Window Maker, com algum Window Manager, né? Um Qtile, alguma coisa assim. Agora, mais ou menos 6 horas, inclusive eu fiz vídeo aqui no canal onde eu mostrei mais ou menos esse tempo. Para máquinas um pouco mais antigas, eu não recomendo usar Gentoo, tá?
Um dos motivos pelo qual eu fiquei desanimado de fazer vídeos de Gentoo aqui pro canal é por causa da situação do país, tá? O dólar tá disparado, o hardware tá muito caro e o Gentoo é uma distribuição de elite. É uma distribuição para quem tem computador rápido. É uma distribuição para quem tem muita memória sobrando. É uma distribuição para quem tem muito HD. Se você tem aquele computadorzinho simples a positivo, você pode até tentar. Eu não recomendo, né? Eu fiz vídeo aqui no canal mostrando como é que instala o Gentoo em 1.3 de 2010, certo? Dá para fazer? Dá para fazer. Ele vai ter um desempenho bom? Vai ter um desempenho bom, mas é um sofrimento. Tudo que você for compilar vai demorar muito tempo para compilar. Você vai ver a ventoinha do seu notebook, principalmente se você tem notebook, eu não recomendo você usar o Gentoo. Minha opinião, tá? A maioria dos notebooks eles não são projetados para ficar tanto tempo com o processador no máximo, com o processador em 100%, com o processador em 90 graus, entendeu? Você precisa ter um hardware um pouquinho melhor preparado para rodar o Gentoo, né? Você precisa, um notebook, por exemplo, eu não arriscaria, eu não recomendo fazer, tá? Um desktop é mais fácil, porque tem uma ventoinha, tem lá, você abre, tira, troca lá, passa até... O notebook, se ele, na hora que ele começar a esquentar muito, ele vai soltar solda BGA do sua CPU, entendeu? Se for um notebook que não é bem construído, você vai ter problemas de ficar o tempo inteiro com o seu processador ali no talo, né? Então, eu recomendo? Eu não recomendo. Né? Tem outras formas, mas enfim, eu fiquei com bastante resistência justamente por esse motivo. Se eu fizer vídeos de Gentoo aqui no canal, eu vou estar falando para quem? Foi essa reflexão, foi um pouco da reflexão que fez eu acabar com o Gentuber e virar distro-hopper, porque é uma questão de público. Né? A maior parte do público aqui não tem computador para rodar Gentoo. Não tem, entende? Enfim. Tem também, além desse motivo, tem outros motivos aí que eu também não recomendo muito o Gentoo para máquinas um pouco mais antigas, mas enfim, aí cada um, né? Cada um aí, cada cabeça uma sentença, presta atenção aí no que eu tô falando, presta atenção, né? Para não sofrer com problemas depois, certo? Antigamente eu era um pouquinho mais irresponsável, eu instalava Gentoo em Pentium 100, essa era uma outra fase da minha vida, agora pensando um pouco melhor, eu não sei se vale a pena o esforço, até porque o ganho de desempenho que você vai ter não é tão grande. Distribuições como o Nixus, como o Alpine, elas são muito rápidas, porque elas são muito otimizadas, as suas builds têm poucas dependências, então os binários são gerados de forma um pouco mais agressiva, eles são mais rápidos, um pouquinho mais rápidos mesmo. Então, no final das contas, entre você instalar um Gentoo para ter desempenho e instalar um Nix ou um Alpine, eu acho que o Alpine ou o Nix pode ser uma opção melhor para você, se você quer só desempenho, tá? Reforçando aqui, o Gentoo não é só para desempenho, muito pelo contrário. Nem sempre você vai acertar a build, nem sempre você vai conseguir fazer uma build tão rápida quanto uma build de outras distribuições. O lance do Gentoo é que ela te fornece as ferramentas para você montar o sistema exatamente do jeito que você quer, com exatamente as dependências que você quer, exatamente a versão das coisas que você quer. Você pode inclusive congelar a versão de pacote de build, né? Esse caso eu sempre conto porque mesmo explicando as pessoas tem um problema, elas não entendem muito bem o que eu estou falando. Eu já tive um notebook, por exemplo, onde eu não podia mudar a versão do X, do X11, do Shorg. Eu não podia fazer isso, porque a próxima versão, né, a versão superior daquela versão do Shorg, ela ia deixar de suportar o driver de vídeo de uma placa lá que eu tinha, e esse driver era o último driver que suportava aquela placa de vídeo. Então eu não podia, e foi um computador que foi cagado. Eu comprei um computador novo e ele já veio com uma placa de vídeo que não tinha suporte nem para o Windows direito. Mesmo para o Windows, ela só ia até aquele driver, então era uma distro que só podia usar até aquela versão do Windows, eu não podia usar versões posteriores do Windows. Não me pergunte por quê, era uma placa de vídeo da AMD, inclusive. E eu tinha que manter o Shorg naquela versão. O que não é um problema. Por quê? Porque o Shorg é um software que não muda nunca. As APIs deles já estão estáveis, tem poucas atualizações, né? Em termos de. Não, agora está morto, né? Mas naquela época ele já não tinha tantas atualizações relevantes, do tipo que quebra a compatibilidade, então você não precisava ficar atualizando ele toda semana. O que eu fiz? Eu congelei a versão do Shorg e fiquei 3, 4 anos rodando o Gentoo com a mesma versão do Shorg, sem alterar a versão do Shorg. Por quê? Porque você compila o seu sistema inteiro para funcionar naquela versão do Shorg e ele vai funcionar naquela versão. Você não tem essa opção em outras distros. Tá? Muita gente fala, mas eu posso congelar o pacote no Arch. Pode, congela uma versão do GTK no Arch e me conta como é que foi a sua instalação da última versão do Gnome. Vai funcionar? Entende? Talvez funcione, talvez, muito provavelmente não vai funcionar, porque a relação de binários é diferente, certo? O binário precisa daquela outra versão do binário para funcionar. Um programa precisa daquela versão da biblioteca para funcionar. Você não pode trocar a versão da biblioteca sem trocar o binário, sem atualizar o binário, porque você muda os símbolos do negócio todo lá. Quando você compila, você não tem esse problema. Quando você compila, ele vai compilar com o que tiver na sua máquina. Se tiver dentro daquele range de opções lá, de versão, ele vai funcionar tranquilo. Você pode congelar a versão de biblioteca e ficar com ela o resto da sua vida, tranquilamente. Você pode congelar a versão do Python e ficar com ela. Dificilmente vai demorar para os programas começarem a depender de versões mais novas do Python, do Perl, alguma coisa assim.
né? Então você tem essa flexibilidade que nem sempre você tem em outras distros, e quando você tem, ela não é totalmente completa, porque não tem como. Ah, o que eu vejo o distro fazendo, isso eu já vi o distro fazer. Você congela aquela versão da biblioteca, ele não atualiza mais as dependências. Ele não atualiza mais quem depende das versões novas daquela biblioteca. Não vi vantagem. Não é isso que o Gentoo faz, percebe? Não tem equivalência. Esse tipo de flexibilidade você só tem em distribuições source-based, que é Funtoo, CloverOS, Redcore, Calculate Linux, enfim, e Gentoo, beleza? Eu postei aqui dizendo que eu tinha comprado um SSD e que agora ia ter mais espaço em disco e eu voltaria a gravar sobre Gentoo porque eu teria espaço para fazer isso, certo? Eu aproveitei que eu tive que instalar o SSD, eu desmontei minha máquina inteira, troquei pasta térmica de tudo, então minha máquina ela está teoricamente pronta para longas sessões de compilação de software. Troquei pasta térmica, meu water cooler está funcionando, as ventoinhas estão todas limpas, então minha máquina ela vai esquentar, mas ela vai ficar dentro do range ali. Por questões de economia de energia, bandeira vermelha, bandeira preta e sobretaxa por falta de energia, por falta de planejamento e investimento, eu não vou fazer overclock, tá? Eu costumeiramente uso overclock nessa máquina, só que essa máquina, quando você faz overclock nela, ela consome exponencialmente mais energia quando comparado ao número de megahertz que você ganha. Então, ela vai rodar em estoque, o estoque dessa máquina está em 3.6, tá aqui, ó, 3.6 GHz, que é o estoque dela, né, é o padrão. Eu já cheguei nessa máquina até 4.1 GHz. Eu não recomendo você fazer overclocks tão agressivos se o seu processador não for feito para isso, ok? Eu já perdi processador usando o Gentoo. Por quê? Porque eu fiz um overclock super agressivo num processador que não era projetado para overclock, beleza? E ficou 2, 3 anos funcionando super bem e em algum momento ele parou. O processador é para durar para sempre. O processador não é um negócio que pifa em 3 anos, né? Eu pifei porque eu conscientemente fiz um overclock e deixei o overclock lá durante anos a fio e a máquina rodou sobrecarregada um tempão. Enfim. Overclock tem dessas, ok? Se o seu processador não está preparado para isso, você perde seu processador depois de um certo tempo. Olha o preço do hardware. Presta atenção na sua vida aí, mano. A placa-mãe também é importante, nem toda placa-mãe suporta overclock. Então, de novo, se a sua placa-mãe não é feita para isso, seu processador não é feito para isso, não faça overclock. Aqui nos Ryzen, as edições, todos os Ryzen aceitam overclock, mas no geral, quando eles fazem um teste lá, quando eles fabricam o microchip, eles testam os processadores que sobrevivem melhor aos clocks mais altos, eles marcam com X e vendem mais caro. É o caso dessa 1600X, que eu paguei R$200 mais caro nela, porque eu queria ter uma taxa de overclock um pouco mais alta, consegui 4.1. Pode parecer que não é grande coisa, mas se você parar para fazer as contas, é mais que 10%. Cara, isso para processador não é pouca coisa. Tá, e esses 10% a mais aí, esses pouco mais de 10% a mais de clock que eu consegui, esse 10% é 30% a mais de energia que eu gasto, não vale a pena. Tá, então ele está no modo de economia aqui, para mim não é um problema, eu espero que para vocês ninguém fique incomodado em não ver minha máquina dando tudo que ela pode dar, porque eu quero que ela dure bastante, porque eu não tenho dinheiro para comprar outra. Assim estamos, essa é a nova era, certo? Afinal de contas, a mamata acabou, já diria o astrólogo. Então é isso, gente. Gostou do vídeo, dá um like, não gostou, dá um dislike. Dúvidas, sugestões, deixa aí nos comentários. Se caiu aqui de paraquedas, se inscreve no canal para mais vídeos de Gentoo. Claro, se você quiser contribuir com o canal, segue no meu Pix. Esse e-mail serve para contatos comerciais e também doações usando o PayPal, caso você queira doar em dólar. Precisamos de dólar. Segue também as minhas redes sociais. Então, gente, por hoje é isso. Até o próximo vídeo. Falou!